Hoje eu fui levar a minha mãe ao banco. Enquanto eu esperava ela resolver sua vidinha lá no banco, uma senhora se aproximou de mim e disse: "Ah, eu gosto do seu programa quando ele é polêmico, quando ele sacode a gente em casa, quando o assunto fica quente." Aí eu pensei, tá bom, já que vocês querem assim, assim será. O programa de hoje, nós temos um assunto que promete esquentar bastante aqui essa cadeira, hein? E eu espero que você entre com a gente nessa discussão. Vamos falar sobre política transparente e sem mordomias. Olha só, estamos falando até de um lugar que não existe, política transparente e sem mordomias? Utopia, realidade, difícil? Enfim, vamos colocar o dedo na ferida hoje, hein? E vamos conversar justamente com um político. Nós vamos conversar com o Sérgio Camilo, que é vereador de Cariacica. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite, pela coragem de estar aqui, falar sobre um assunto tão polêmico. É verdade. Não é? Tá preparado aí? Estamos aguardando. Eu já estou aqui com a corda toda, hein? Estou com a minha faquinha afiada, hein? Estou aguardando. Ok, o Sala News já está no ar. Vamos lá, já virou um hobby nacional descer a marreta dos políticos, né? Bom, há explicações para isso, né, políticos? Digamos que o Brasil tem vindo aí de uma sucessão de equívocos que tem dado pano para manga aí, para que as pessoas fiquem um pouquinho descontentes ou muito descontentes com a galera da política. É verdade ou mentira? Verdade, Wesley. Assim como muitas pessoas têm dado maus exemplos, os políticos também, infelizmente, têm dado péssimos exemplos ao nosso Brasil, né? Que também não aprendeu a votar direito. Então existe o lado de lá, o lado de cá, mas enfim, vamos falar sobre política transparente e sem mordomias. E você é vereador de Cariacica, bacharel em Direito, investigador de polícia, olha só que bacana, examinador de trânsito do Detran, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública e relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Cariacica. Ou seja, tem trabalhado bastante já com a vida pública e tem conhecido aí os meandros de uma administração que poderia ser sadia, não é isso? É verdade, Wesley. É o nosso primeiro mandato e confesso que não tem sido fácil, mas nós temos conseguido, com a medida do tempo, convencer os nossos colegas da importância de basearmos o nosso mandato na ética, na moralidade, na sinceridade, respeitando um projeto coletivo, não individual, nem próprio e muito menos de poder. Agora, por que você tem sido alvo de tanta polêmica, não só em seu município, mas também em todo o Espírito Santo? Muita gente tem debatido já os seus projetos, conversado sobre você. Você tem ganhado aí um espaço bastante interessante nas rodas de conversas políticas, não é verdade? Agora, o que você tem feito que tem deixado as pessoas tão insatisfeitas ou nervosas com a sua atuação enquanto político? Eu entendo que nós temos desenvolvido um mandato com o fim de alguns privilégios na Câmara Municipal e também temos desenvolvido uma maior transparência naquela Casa de Leis. Fim de privilégios? Sim. Me dá um exemplo. Por exemplo, durante todo o nosso mandato, de todos os projetos que nós apresentamos e conseguimos aprovar, posso citar alguns, como o fim das férias dos vereadores no início da legislatura. Quando nós tomávamos posse, até o início desta legislatura a qual estou como vereador, nós vereadores tomávamos posse no primeiro dia de janeiro e no mesmo dia entrávamos de férias. Que maravilha, que emprego bom, sou. Eu quero também ser vereador. Retornávamos em fevereiro, depois pegávamos mais 15 dias de recesso por causa do carnaval. Voltávamos lá no final de fevereiro, ou seja, só começávamos a trabalhar em março. Então, eu me senti constrangido com essa situação, levei esse problema aos nossos colegas, né? E como já era, como eu posso dizer, um vício, já estava lá até hoje, senti que eu não teria apoio, mesmo assim eu fiz o projeto e, graças a Deus, no dia da votação, conseguimos conversar com todos os vereadores, explicamos a necessidade do fim deste privilégio, uma vez que qualquer trabalhador brasileiro
ele precisa trabalhar no mínimo 1 ano, ou seja, 12 meses, para ter direito a este benefício. E por que conosco seria diferente? Então eles entenderam e conseguimos aprovar o projeto por unanimidade. Isso só acontecia em Cariacica ou também essa lei também é de outros municípios? Não, essa lei ela é municipal, porque eu sou vereador, Então, eu só posso legislar pela municipalidade. sim, mas a minha pergunta é, existe uma lei parecida em outros municípios? Os vereadores também de Vila Velha ou de outros municípios têm essa lei também? Me parece que Vila Velha também acabou. Agora, a Câmara de Vitória e a da Serra, eu não tenho esse conhecimento. Ok, parabéns, hein? Deu exemplo então. É isso aí. Obrigado. Eu imagino também que quem coloca o dedo na ferida leva uns tapinhas feios, né? Da turma dos insatisfeitos. Pode falar a verdade aqui, vamos embora. Todos os projetos são discussões calorosas, são discussões que às vezes causam agressões verbais, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito e temos conseguido levar essa transparência, essa sinceridade, essa ética para a Câmara Municipal de Cariacica. Vereador, quanto que é o salário de vocês? Vocês ganham bem? Bruto, ele fica em torno de R$8.000. Líquido, em torno de R$6.000, R$6.200. Isso é considerado um bom salário ou não pela classe? A nível de Brasil, eu considero, se compararmos com o trabalhador que ganha o salário mínimo, é um bom salário. Uhum. E os vereadores têm direito ao quê? Secretários, assistentes, como é que é isso? Nós temos uma verba de gabinete, né, no valor de R$20.000. Temos carro, né, temos telefones, mas os telefones da Câmara eu devolvi todos eles e uso o meu telefone particular, eu pago a minha conta. Ok. Bom, paradinho para os comerciais e volto já já falando mais sobre isso, porque tem mais mordomias aí que precisam ser cortadas, não é? Verdade. Esse é só o começo da conversa. E também quero ouvir as pessoas que estão nos assistindo, porque o assunto hoje é essa transparência, a honestidade de uma pessoa dentro de um cargo político. Será que isso é possível? Estamos aqui vendo um cidadão que está lutando para que isso seja possível. E espero que continue sempre assim, dê exemplo, porque precisamos mais de exemplos do que de palavras, não é verdade? É verdade. Mas quem está em casa está nervoso, está chateado com os políticos. Eu percebi que nessa enquete que fizemos, muitos deles estão desacreditados da classe. Então eu gostaria que o senhor ouvisse isso, se vestisse aqui, não só do seu mandato, mas de todos os políticos presentes, representasse a classe e desse uma resposta a quem está em casa. Pode ser? Pode ser. Então um minutinho só e voltamos já já. Bom, aqui estamos de volta ao Sala News e hoje numa edição que eu considero especial. Eu gosto quando o programa é assim, quando o programa coloca em pauta assuntos que estão nos deixando insatisfeitos com o nosso dia a dia, estão nos deixando com vontade de gritar por socorro, não é verdade? Quando a gente fala na classe política, dá vontade de gritar por socorro, sair correndo pelado na rua, fazer alguma coisa para chamar atenção, acho que eu exagerei agora, mas tudo bem, para que as pessoas vejam o grau de insatisfação que o brasileiro está. Não é possível que isso continue, gente. Mas enfim, estamos aqui com um político, que é o Sérgio Camilo, vereador de Cariacica, e ele tem tentado fazer diferente, ele tem tentado cortar mordomias dentro do seu próprio meio, ou seja, dentro do lugar onde ele atua, que é a Câmara Municipal de Cariacica. Aliás, Cariacica tem crescido muito, viu? Não só em termos ideológicos, digamos assim, como estamos debatendo aqui agora, mas em questões também de infraestrutura, de avanços. Parabéns, em Cariacica. Estou gostando de ver um novo município, uma nova história, hein? Espero que continue assim e possa ser referência no nosso Brasil. Mas voltando aqui ao Sérgio Camilo, você disse que a luta tem sido muito além de cortar mordomias também, né? O ponto dos vereadores também se mexeu? Sim, eu fiz uma lei cortando o ponto do vereador que faltar a sessão. Eu entendo que qualquer trabalhador, seja ele na área pública ou privada, se ele não comparecer ou se ele se ausentar do seu serviço e não tiver uma justificativa plausível, ele tem o dia, o ponto cortado. Como é no normal, né? Como exatamente, exatamente. E se não tiver uma justificativa, esse trabalhador pode talvez até perder o seu emprego. Sim. E por que conosco seria diferente?
Então eu fiz um projeto de lei cortando o ponto do vereador que faltar à sessão. E se ele não apresentar uma justificativa plausível no prazo de 48 horas, como um atestado de saúde, por exemplo, ele terá o seu ponto cortado daquela sessão. Então os vereadores estão tendo que se ajeitar logo com essa nova, com essas mudanças, com essa nova perspectiva de trabalho que o senhor tem colocado lá, né? Voltando aqui no bloco anterior, o senhor me falou que mexeu um pouquinho nas mordomias, tirou as férias dos vereadores, porque eles entravam já e saíam de férias, e isso foi cortado, não é isso? E agora cortou também essa história do ponto quando eles não comparecem ao trabalho. Bom, por que o senhor entrou na vida pública? Devido à minha indignação com os atuais políticos. O que o senhor fazia antes? Como profissão. você mesmo disse, né, Wesley? Eu sou investigador da Polícia Civil, sou examinador de trânsito do Detran. São as duas profissões que eu exerço mais efetivamente. Okay. Sou bacharel em Direito, não exerço a função de advogado, porque não podemos acumular a função de advogado e investigador da polícia, por ser uma carreira, ser uma função de carreira. Olha, interessante, não sabia disso. É, exatamente. Então você não pode acumular essa função. Né? Sou técnico em mecânica industrial, sou professor formado na UFS, mas fui professor durante 3 anos antes de ingressar na polícia, mas quando eu ingressei, naquela época, nós também não podíamos exercer a função de professor e de policial. Tanto que na época, por exercer a função de professor, eu fui chamado na corregedoria e na época a corregedora até disse para mim: a polícia não te escolheu, você que escolheu a polícia. Então você escolhe se você quer ficar na polícia, deseja permanecer ou se você deseja permanecer dando aula. E eu permaneci, preferi continuar na polícia. Interessante o ponto de vista dela também, né? Bem prática, né? Bem objetiva. Bem objetiva. Agora vem cá, você escolheu política agora, né? E aí, por que escolheu? Em que momento chegou essa indignação? Que você falou, agora eu vou ser político. Agora eu quero consertar essa casa. Olha, como eu disse, começou devido à minha indignação com os atuais políticos. E eu vou falar por Cariacica. Político, eu começo por vereador, que hoje eu sou vereador. Vereador era conhecido em Cariacica por 2 ações: dar nome de rua e doar caixão para velório. E eu não via os vereadores exercerem a sua verdadeira função, que qual é? Legislar e fiscalizar. E através da legislação é que nós vamos trazer para a população, né, vamos reger o seu cotidiano. Se fizermos uma lei ruim, os munícipes terão um cotidiano ruim. Se fizermos leis coletivas e que trazem, né, bons frutos, vamos dizer assim, para a população, eles terão um bom cotidiano. Entendi. Bom, as pessoas que nos assistem, as pessoas que estão em casa, sempre participam do nosso programa, porque nós vamos às ruas, perguntamos a elas, e nós fomos ao seu município, Cariacica, para sabermos sobre o grau de satisfação ou insatisfação, ou o que as pessoas acham dessa questão de transparência na política e fim das mordomias. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Política. O que devemos dizer sobre este assunto? Na verdade, nossas referências não são muito boas. Se você olhar as manchetes, você irá entender o que eu estou querendo dizer. Só para você ter uma ideia, 69 milhões de reais são gastos por ano com a corrupção. Mas eu seria injusto se eu dissesse que está tudo perdido, porque da mesma forma que existe aquele político que trabalha de forma errada, existe aquele político que trabalha de forma certa. Mas será que a população acredita que existe esse político correto? A senhora acredita que existe um político correto? Não, com certeza existe. Com certeza que não. Por quê? Porque do jeito que está o país, a maior prova é a situação que está no nosso país, que não existe leis. Possível. Por mais que a pessoa, quando entra, tem boa intenção, mas acaba se corrompendo no sistema. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação hoje num país que os políticos estão muito desacreditados. Talvez alguém pode ter até intenção boa, mas na hora mesmo, acho, quando chega lá dentro mesmo, acho que
não funciona não. A nível de Brasil, para mim é uma piada. Correto? Nenhum. Por quê? Porque no nosso país, essa cultura, a corrupção já está enraizada desde a época do Império. E isso vem sustentando o poder a cada dia. Os políticos, eu até acredito que eles tenham vontade de ser correto no início da carreira, mas depois o poder, o dinheiro, as facilidades, a corrupção acaba levando eles para um outro caminho. E as propostas, a ética que deveria haver, né, num país tão grande, imenso, com um povo tão sofrido, é totalmente desconsiderada. Infelizmente, hoje eu não acredito em seriedade na política no nosso país. Não, não existe. Por que não? Porque isso aí está aprovado, né? Para nós é aprovado todo ano, a gente vai, vota, faz correto, paga imposto e na hora de cumprir o que eles falam, eles não cumprem. Então não existe. Não acredito não. Por quê? Porque hoje em dia tá todo mundo desonesto, os políticos, né? Todo mundo. Ninguém trabalha direito, só quer saber do próprio bolso. Eu acredito que sim, mas não muitos, porque tá tenso. Ih, vereador, você ouviu as pessoas falando, hein? Como é que é entrar num cargo, estar numa situação onde a população parece estar bem chateada com... Se nós repararmos, duas coisas podemos fazer uma observação nessa reportagem. A primeira, teve uma pessoa que disse que não existem leis. E aí é este paradigma que estamos tentando quebrar na Câmara Municipal, fazendo leis com que tragam uma maior transparência, que tragam um melhor cotidiano à população. E também acabando com o fim, dando fim a privilégios, né, que estão enraizados na nossa política anterior. E outra coisa que me chama a atenção também na reportagem, quando reclamo dos políticos, é o que eu ensino, eu não vou dizer que eu ensino, eu procuro fazer diferente. Eu procuro mostrar para a população a importância de elegermos pessoas capacitadas para tal função. E eu sempre dou o seguinte exemplo. Se eu começar a passar mal aqui agora, eu vou procurar quem? Um médico. Se o meu dente começar a doer, eu vou procurar quem? Um dentista. Então, quando é para mim, eu sei o profissional correto que eu preciso. Por que quando é para coisa pública, eu não procuro saber se a pessoa está preparada para aquela determinada função? É por isso que a coisa pública não funciona e a privada funciona. Que a privada, quando você vai numa determinada empresa pedir um emprego, a primeira coisa que ela pede é o quê? É o seu diploma para saber se você é competente para aquela função. Se você não atender aos quesitos daquela empresa, você não é contratado. E por que quando vamos eleger um homem público, não procuramos saber se ele está preparado para aquela função? Devia existir uma escola para políticos, né? Vamos falar a verdade. Uma escola, depois de determinado momento, que ele pudesse ser alçado a outros cargos. Agora a pessoa entra na vida pública porque era, enfim, ligeiramente conhecido na comunidade, acaba ganhando um cargo público e por aí vai. Esse assunto é complicado, né? E nós vamos voltar a ele, tá bom? Vamos. No próximo bloco. Um minutinho só e voltamos já já. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um personagem polêmico já da vida capixaba, o vereador Sérgio Camilo, que fez o fim do voto secreto no município, não é isso? Projetos bem polêmicos, a gente cortar a mordomia. O corte do ponto dos vereadores, o corte das férias iniciais dos vereadores, enfim, o negócio complicou para o lado dos vereadores de Cariacica, desde que você chegou lá, chegou cortando tudo. Agora me conta dessa polêmica maior que foi o do voto secreto. O voto secreto, nós protocolamos o projeto em julho do ano passado e só conseguimos colocá-lo em votação quando retornamos do recesso agora do fim do ano. E para que as pessoas tenham uma dimensão da importância desse projeto de lei, o qual nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal de Cariacica, eu sempre dou o seguinte exemplo, Wesley. Hoje nós temos delegados, promotores, juízes. A todo tempo eles estão indiciando, denunciando
sentenciando pessoas, ou seja, estão contrariando interesses. Os atos do chefe do Poder Executivo estão todos eles no Diário Oficial, todos os dias. Por que somente o Legislativo teria essa prerrogativa? Então, hoje, a partir do momento que acabamos com o voto secreto na Câmara Municipal de Cariacica, que era a única Câmara da região metropolitana, com exceção de Guarapari, que mantinha essa vergonha, hoje nós conseguimos dar um golpe mortal na espinha dorsal do obstáculo que alimentava a corrupção no município. Tanto que na Câmara Federal, quando foi cassado aquele deputado federal Donadon, a defesa dele pediu ao presidente da Câmara dos Deputados que a votação fosse secreta. Mas como o voto secreto já tinha sido derrubado na Câmara Federal, a votação foi aberta. Ele foi cassado. Ou seja, se a votação fosse secreta, a probabilidade... com certeza tinha uma grande possibilidade, uma grande probabilidade dele manter-se no mandato. Ok. Mas no bloco anterior nós falamos também que a população reclamou, você ouviu aí, nós colocamos aqui vários depoimentos de pessoas reclamando da honestidade, da transparência dos políticos, não é verdade? E aproveitando a sua presença aqui, que também representa a classe, eu gostaria de lembrar que um exemplo vale mais que 1000 palavras, não é verdade? Nós estamos mais carentes de bons exemplos do que de retórica, de bons discursos. Vemos aí os mensaleiros livres, leves e soltos. O que me parece é que a lei, a aplicabilidade dela serve para uns e não serve para outros. Ou seja, para pobre serve, para rico não serve. É isso. Eu sempre comparo as leis brasileiras a uma teia de aranha. Ou seja, no meu conceito, na minha opinião, só ficam presos nela os pequenos bichinhos, porque os grandes passam direto. E é por isso que eu sempre usei uma frase na minha campanha que diz exatamente o seguinte: para que o mal triunfe, basta que o bem não faça nada. Basta que o bem se cale. Exato, entendeu? E essa frase, ela está fundamentada até na Bíblia, em Romanos 12, 21, onde está escrito: aparta-te do mal, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Nós só vamos vencer toda essa indignação da população com os políticos a partir do momento que a nossa população começar a aprender a votar, como foi na Finlândia. O país só mudou quando a população entendeu que tinha que mudar os políticos. Ok. Tomara que a mídia colabore, né? Agora para o lado de cá também, que muitas vezes a gente está aqui com a metralhadora ligada para o lado dos políticos, mas esquecemos de falar do nosso próprio umbigo. Muitas vezes nós, da mídia, não ajudamos em nada, não colaboramos em nada e passamos imagem falsa, imagem comprada, imagem deturpada do que é verdadeiramente um bom político, um bom administrador. Basta que pague, não é verdade? Infelizmente, estamos nesse país. Mas podemos fazer diferente do lado de cá, do lado de lá e principalmente do lado onde você está, que é o lado de quem vota, de quem vai às urnas, tá bom? Ok, temos um minutinho só ou menos até para acabar e eu sei que tem assuntos maravilhosos aqui para tocarmos. O senhor tem um projeto aí, não sei se já virou realidade isso, de colocar o botão do pânico para médicos e professores. É um projeto? Estamos aguardando o prefeito sancionar a lei. Pelo tempo, ela já deve ter virado lei tácita. É um projeto para os médicos e os professores, né? Só para resumir, ele abrange na região de Cariacica, onde houver uma maior incidência de violência, esses profissionais teriam esse dispositivo, né, à sua disposição, uma vez que estão sendo ameaçados, estão sendo agredidos. Eu tenho vários exemplos para lhe dar sobre médicos que já foram agredidos no PA de Itacibá, professores que encontraram droga, arma com alunos e só por levar esse aluno à coordenação tiveram seus carros depredados, arranhados, enfim, são várias situações. E acreditamos hoje que com o botão do pânico, esses profissionais, a partir do momento que tiver a sua vida ou a sua integridade física ameaçada, ele poderá acionar esse dispositivo, ele estará interligado com a delegacia mais próxima do local e aí uma viatura policial poderá chegar com uma maior rapidez
garantindo não só a vida, como a integridade física dessa pessoa. Ok, vereador, muito obrigado pela sua presença. Quero que o senhor volte ao nosso programa, porque tem 2 assuntos aqui polêmicos também. Um deles é o fim do baile funk em Cariacica, né? É verdade. Esse é polêmico também. E também vamos falar sobre educação, porque é o único município com lei de convalidação de diplomas de países participantes do Mercosul, não é isso? E Portugal, aqui no Espírito Santo, não é? Eu quero que o senhor volte para falar sobre isso aqui no programa, que infelizmente nosso tempo já acabou. Que pena, né? É um prazer. Ok. Boa sorte, que o senhor seja um bom exemplo Obrigado. e que possa mudar essa imagem horrível que nós temos dos políticos em que votamos, tá bom? Faço voto de coração. E volte mesmo. Vou esperar você aqui. Estou aguardando o convite. A vocês, um grande abraço, um beijo. Lembre-se sempre que o nosso encontro é diário. Hein? De segunda a sexta, eu te espero aqui no Sala News. Você não foge não, hein? Porque eu gosto muito de estar aqui com você no Tete a Tete. Beijão e até a próxima.